Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Inspiração Divina, Tesouros Espirituais de nossa Igreja Católica. O propósito do programa, você já sabe, queremos trazer até você os textos, os escritos dos nossos primeiros padres, escritos nos primeiros séculos de nossa Igreja Católica. E hoje vamos começar mais uma série. Vamos conhecer os textos de um grande santo, Santo Inácio de Antioquia. Ele é classificado como sendo um dos padres apostólicos. Nasceu por volta do ano 30 a 35 da era cristã. Enquanto se dirigia a Roma para ser martirizado, Santo Inácio escreveu 7 cartas, 7 epístolas dirigidas às comunidades cristãs de Éfeso, Magnésia, Trália, Filadélfia, Esmirna, Roma e uma a Policarpo de Esmirna. Ele foi bispo de Antioquia, região da Síria, entre 68 a 100. Foi preso por ordem do imperador Trajano, 98 a 117 foi a época desse imperador, e condenado a ser lançado aos leões no Coliseu em Roma. As autoridades romanas esperavam fazer dele um exemplo e assim desencorajar o cristianismo. Porém, ao ser transportado para Roma, ele sabia que cristãos de influência da corte imperial iriam fazer de tudo para tentar impedi-lo de alcançar Cristo pelo martírio. Por isso, dentre tantas cartas que enviara para as comunidades cristãs, com a finalidade de edificá-las, escreveu em especial à Igreja Católica em Roma. Abre aspas. Eu vos suplico, não mostreis comigo uma caridade inoportuna. Permiti-me ser pasto das feras, pelas quais me será possível alcançar Deus. Sou trigo de Deus e quero ser moído pelos dentes dos leões, a fim de ser apresentado como pão puro a Cristo. Escutai antes as feras, para que se convertam em meu sepulcro e não deixem rastro do meu corpo. Então serei verdadeiro discípulo de Cristo. Que testemunho, quanta coragem, né, minha gente? Santo Inácio foi discípulo do apóstolo João e também conheceu São Paulo e foi sucessor de São Pedro na igreja de Antioquia. Antioquia era a capital da província romana da Síria. Segundo os relatos bíblicos, foi em Antioquia que os discípulos de Cristo foram chamados pela primeira vez de cristãos. Defendendo a autoridade da igreja, ele foi o primeiro a escrever a expressão Igreja Católica, a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. E um pouquinho dos seus escritos você confere a partir de agora no programa Inspiração Divina. Da carta aos Efésios de Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir. Na concórdia da unidade. De todos os modos, vos convém glorificar a Jesus Cristo que vos glorifica, para que, perfeitamente unidos na obediência, sujeitos ao bispo e ao presbítero, vos santifiqueis em tudo. Não vos dou ordens como se fosse alguém. Mesmo carregado de cadeias por causa do nome de Cristo, ainda não sou perfeito em Jesus Cristo. Só agora começo a ser discípulo e vos falo como a condiscípulos. Eu é que deveria ser ungido por vossa fé, exortações, paciência, serenidade. A caridade, porém, não me permite calar a vosso respeito. Resolvi, por isso, adiantar-me e exortar-vos a serdes bem unidos ao pensamento de Deus. Jesus Cristo, nossa vida inseparável, é o pensamento do Pai, da mesma forma como os bispos em toda a extensão da terra são o pensamento de Jesus Cristo. Convém, pois, que vos encontreis com o pensamento do bispo, como aliás já o fazeis. Na verdade, vosso inesquecível presbítero digno de Deus está unido ao bispo como as cordas à cítara. Deste modo, em vosso consenso e caridade ressoa Jesus Cristo. Cada um de vós, igualmente, forme um coro uníssono na concórdia, recebendo a melodia de Deus na unidade, para cantardes a uma só voz por Jesus Cristo ao Pai. Este vos ouvirá e reconhecer-vos-á por vossa atitude como membros do seu Filho. É, na verdade, útil para vós estar na Imaculada Unidade, a fim de que participeis sempre de Deus. Se eu, em tão curto tempo,
fiz tão grande amizade, não humana, mas espiritual, com o vosso bispo, como vos considero felizes por lhe estardes unidos à semelhança da Igreja a Jesus Cristo e como Jesus Cristo ao Pai, para que de tudo resulte a unidade. Ninguém se engane, se alguém não estiver junto do altar, ficará privado do pão de Deus. Se a oração de um ou dois tem tamanha força, quanto mais a oração do bispo e de toda a Igreja. Essas são palavras da Santa Igreja. Demos graças a Deus. Testemunho de Santo Inácio, século I para o século II, falando da unidade da Igreja. Onde está o bispo, está a Igreja Católica. Esse é mais um tesouro espiritual de nossa Igreja. Foi escrito, é claro, sobre inspiração divina. Deus abençoe.